Bom dia, boa tarde, boa noite, seguidores e seguidoras da Brascat. Estamos aqui para mais uma live com vocês hoje. E hoje temos umas convidadas muito especiais, um tema muito interessante. Vamos aqui dar um olá para a nossa convidada Carolina e a ver se temos aqui a outra convidada também, a Raquel. Temos a doutora Carolina e a doutora Raquel que vão entrar agora aqui com a gente. Espera aí que eu vou dar aqui, aceitar. Oi, querida Ludmila, tudo bem? Acompanha a gente aqui, vamos ver se dá tudo ok. Não tá conseguindo entrar, é? Outra vez. Deixa eu aceitar. Tô tentando aceitar. Não tá indo. A ver. Não tá aceitando, não. Adoro o Instagram porque ele só dá problema. Olha só, Carolina, eu vou dar uma saidinha e voltar a entrar, tá bom? Só para aprovar. Ele não tá deixando. Não, põe que a Carolina não pode unir-se. Não sei o que tá acontecendo. Vamos ver agora a Raquel, se ela pode entrar. Olá, Oi, é a Raquel que entrou? então, agora Carol, Carolina. Como você vê, Carolina, eu estou sem vídeo. Tá sem vídeo. Ah, Maravilha. agora entrou a Raquel. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Vocês estão as duas aí? Sim, estamos. Estamos. Gente, que horror, eu não vejo vocês, que absurdo. Você tá se É, vendo, pelo menos. eu tô me Você se vendo. vê. Tá bom, Rita, então. minha querida, você tá vendo as três no ar? Você pode confirmar pra gente aqui? Ah, já estamos Sim, as já três. Obrigada, confirmaram. amiga. Estão vendo as três. Pronto. Ah, então tá bom, perfeito. Vocês estão ouvindo perfeitamente, podemos dar continuidade à nossa live. Sim, Eu ouço bem. Vocês me ouvem, que eu tô com Sim. fone, mas tá. Ah, então tá Ok. ótimo. Então tá bom, então vamos dar início à nossa live. Faz um tempinho que a gente não faz live, vamos ver se a gente retoma nossas lives, tá? Porque é muito importante sempre levar informação atualizada para a comunidade brasileira. E hoje nós temos duas convidadas super especiais, que é a doutora Carolina Simas e a doutora Raquel Prado. Para começar, eu vou fazer um pouquinho a apresentação de vocês, tá bom? Olha só, gente, estamos falando aqui com a doutora Carolina Simas Magalhães, que ela é advogada, ela tem mais de 20 anos de experiência, ela é formada pela Universidade Mackenzie, tem especialização em Direito Imigratório pelo INESEM Business School, aqui em Barcelona, é membro consultora da Comissão Internacional de Direito Imigratório, da Associação de Advogados Brasileiros e do IBDS-SC, que é o Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado. Atuou também como consultora jurídica de diversas ONGs. Para quem não sabe, nossa voluntária, por isso estamos aqui com ela hoje. Também tem experiência em escritórios de advocacia especializados em direito do terceiro setor e no INPE como especialista em contratos internacionais. E após uma vivência de 3 anos, não, em 3 diferentes países, atualmente trabalha com direito internacional e migratório, em parceria com os europeus. E consultoria e assessoria para reconhecimento de cidadanias europeias, direito internacional de família também. E em parceria com a nossa seguinte convidada, que eu vou apresentar a continuação, que é a doutora Raquel Sila Prado, que também é advogada internacional de família e mediadora. E trabalha há mais de 20 anos com direito de família, é pós-graduada pela Escola de Magistratura do Paraná, é mestre em mediação, negociação e resolução de conflitos pela Universidade Carlos III de Madrid e atualmente trabalha em parceria com a doutora Carolina Simas Magalhães. Ou seja, eu estou com duas expertas no tema aqui hoje e eu acho que vai ser muito legal essa live. Muito boa noite para vocês. Boa noite. Então, bom, boa noite, boa tarde para quem está no Brasil, né? E Claro que outros sim. lugares. E também queria começar agradecendo, então,
a oportunidade, primeiro, de ser voluntária da Brascat, que é uma associação que faz uma diferença enorme na vida dos brasileiros aqui, né, que precisam desse apoio na chegada, no país novo, a se adequar em todas as situações aqui, e eu podendo ajudar um pouquinho aí nessa questão da assessoria jurídica, né, principalmente nas questões de estrangeiria e de questões diversas, assim, da adaptação aqui, documentação e tudo mais, né? E, então, esse convite para fazer esse momento aqui de troca de informações também foi uma oportunidade muito interessante, porque pude chamar a doutora Raquel, com quem eu faço algumas parcerias, né, que também nessa área de direito internacional de família, que está tudo muito interligado, as dúvidas que vêm para mim, às vezes, não só de documentação, né, com relação à estrangeiria, mas impacto na sua vida, né, com questões familiares também, né? Então, a gente faz esse trabalho em conjunto. E o tema, né, quando a gente pensou em escolher um tema que tivesse sendo, assim, solicitado com maior frequência nas dúvidas e tudo mais, uma coisa que está realmente agora muito discutida aí na mídia, nos jornais do Brasil e aqui também nas oficinas nas assessorias, né, no escritório de assessorias para os estrangeiros, para os brasileiros ou para os estrangeiros, é a questão da nova lei do CPF, né? Porque geram algumas mudanças aí. E aí, puxando isso também, alguma questão também com relação à legalização dos documentos. Mas, falando especificamente sobre essa lei, que a gente vê que está aí na mídia, é uma lei nova, né, que é a Lei 14.534, de 11 de janeiro de 23, que instituiu, então, o CPF como um número único e suficiente, então, para estar identificando o cidadão nos bancos de dados dos serviços públicos, né? Com a intenção de facilitar isso, né, no futuro. No momento ainda estamos em adaptação, já está em vigor, mas claro que, enfim, até que todo mundo consiga se adequar, leva um tempinho, mas que a tendência é facilitar. Tá? Por outro lado, o governo vai ter muito mais controle, né, diante das nossas informações, claro. O banco de dados todos vai estar tudo muito já interligado, já né, estará mais. E então esse prazo de 12 meses que a lei colocou era para adequação dos sistemas, tá? Dos serviços, dos procedimentos de atendimento todos os serviços do cidadão. E isso para ter o número de inscrição no CPF, eu regularizando isso. Mas, a questão de adaptar como isso vai estar funcionando, prazo um pouquinho maior, então. Deram 24 meses, então, ao longo aí desses 2 anos, no final desse prazo, todos os cadastros com base de dados do governo vão estar funcionando de modo interconectado. Então, isso realmente vai causar aí realmente um impacto muito grande aí para os brasileiros todos no país e no exterior. E o interessante, o que é? Que todos os documentos agora emitidos pelo governo vão estar já com esse número de CPF no próprio documento. Vai facilitar muito, porque às vezes você quer pegar, perguntam, cadê a carteira da OAB, sei lá, então vai estar com o CPF junto, às vezes a pessoa nunca conseguiu decorar o número, enfim. Então, desde da certidão de nascimento, casamento, óbito, carteira Nacional de Identidade, que é o novo nome aí do RG, né? A CNI no Brasil agora é o novo RG, o NIT, número de identificação de trabalhador, registro no programa de PIS, PASEP, tudo isso vai constar também. Título de eleitor, carteira de previdência, carteira de trabalho, previdência social, certificados, sei lá, dos certificados militares e as carteiras profissionais, então, que seja OAB, CREA ou CRM, que são as mais conhecidas, também já vão constar. Então, desde do dia 11 de janeiro, já desse ano, por exemplo, a criança que nasceu já na sua certidão já vai estar constando o CPF dela, que vai acompanhar o resto da vida e não vai ter que se preocupar em algum momento de ter que tirar esse número, né? Então, é isso. Passei a listinha aí básica dos documentos, né?
E Então, doutora Carolina, mas eu tenho aqui uma dúvida, né? Parece ser que para o brasileiro que está lá no Brasil, isso é importante, mas eu, por exemplo, né, que vivo aqui faz 19 anos, né? A gente sabe que a gente tem aqui ou NI ou DNI, que é o número que você tem para tudo, né? Sempre vai ter aquele número. É, então, parece bem que lá no Brasil vai ter um número também importante que vai ser o CPF. Mas, realmente, o que isso implicaria para mim e para os outros brasileiros que vivemos no exterior, né? A gente tem que sim, ter isso também. sim, tem que estar regularizado, porque é, os brasileiros que vivem no exterior, a lei também prevê que tenha essa obrigatoriedade de estar com o CPF, tá? Mesmo que tenha feito aquela questão de saída fiscal, que seja com dupla, tripla cidadania aqui, o CPF continua sendo obrigatório. Então, por exemplo, para você solicitar um serviço no consulado, né? Começa aqui já a questão. Primeira questão para nós, né? A gente precisar qualquer serviço no consulado brasileiro, desde o dia 11 de janeiro já está sendo solicitado o número de CPF, tá? E o que acontece se você não está regularizado, né? Você não consegue solicitar esses serviços, né? Às vezes a pessoa, ou no consulado ou na embaixada, precisa tirar ou renovar o passaporte, que é o principal, né, assim, documento da gente no exterior, fazer procurações. A pessoa que quer agendar um casamento na repartição consular também já vai ser exigido. Isso tudo pensando no brasileiro no exterior, né? Lá no Brasil, a pessoa que um dia quiser voltar daqui para lá, enfim, vai ter que pensar, vou me aposentar, entendeu? Vai ter que estar com seu CPF regularizado. Receber um fundo de garantia que ficou parado. Questões assim, de financiamento de imóveis, comprar e vender imóveis, contas bancárias, às vezes quer tirar todo o dinheiro daqui e levar para lá, enfim, todas essas transações, de alguma forma, vai gerar aí algum impacto, né? E uma coisa que foi interessante, porque como a gente fala, né, de solicitar, regularizar o CPF, assim como para os brasileiros, os estrangeiros também podem estar solicitando esse documento, devem, na verdade. E aí a gente teve um caso interessante que foi resolvido de uma maneira muito simples, né? Mas foi o primeiro caso prático que a gente vivenciou agora recente. Que aconteceu o seguinte: ele é um cliente estrangeiro que nos procurou para pedir uma ajuda, um auxílio na questão do planejamento imigratório dele para o Brasil no futuro, né? Ele já está se preparando aí para querer viver no Brasil. Então, ele tinha uma questão aí da questão dos investimentos dele, que ele estava preocupado de como fazer esse investimento lá, não queria deixar dinheiro aqui, levar para lá, enfim e tal. Antes mesmo, né, ainda que ele não seja residente lá e sem o visto ainda de reunião familiar, que a gente está providenciando para ele, ele precisa do CPF para abertura de uma conta, né? E além disso, tinha uma outra questão também, que a esposa estava já num processo aí de recebimento de bens, de uma herança. E isso tudo, ele sendo casado com ela, com comunhão universal de bens, né, no caso aqui, precisaria estar, então, participando desse inventário e precisa já apresentar o CPF também. Então, a gente precisou assessorar ele nessa questão da solicitação do CPF aqui, preenchendo os formulários e tudo mais, porque a pessoa estrangeira fica um pouco, né, mais assim, com tanta burocracia de papelada de consulado. E, na sequência, a doutora Raquel também já está podendo fazer todo esse acompanhamento aí do processo de inventário, que vai assessorar lá também, né? E foi super simples, dessa forma, assim, sabe, foi muito, muito tranquila mesmo. Então, é importante estar atento, porque se não solicita, né, o CPF, pode comprometer esses atos de vida financeira para o estrangeiro também no Brasil. O ano passado, acho que foi que tiveram eleições, nós estamos agora que vivemos no exterior, antes a gente podia justificar quando chegasse no Brasil, que não votou porque estava fora. Agora estamos obrigados a votar, porque senão a gente não pode fazer o passaporte brasileiro. Então você tem que estar aí nas eleições, ou fazer o justificante, ou votar. Com isso da nova lei do CPF, outro requisito também para fazer qualquer trâmite consular é ter sempre o CPF regular.
Aí que está a questão. Para um brasileiro que está ativo, normalmente ele tem o CPF irregular. Agora, para a gente que mora muito tempo na Espanha, já não tem contato com o Brasil, é, como a gente saberia se o nosso CPF está regular, está irregular? A gente cai nesse esquecimento, né? Quando a gente está fora, isso realmente é uma questão que acontece com todos. A gente parece que quando muda para outro país, a gente esquece, né, da vida passada, assim, parece que passa a viver uma nova vida. E não é bem assim, né? Porque realmente, até por uma questão de você ver, ai, nossa, meu passaporte vai vencer, quero voltar para o Brasil. Se você não está aqui com o passaporte de outro segundo passaporte, você não tem como ir, enfim. Então tem que regularizar, né? Mas aí o que acontece? Quando você precisa constatar se está regular ou não, né? Existem três situações assim, que aparecem, né, nessa consulta que pode constar como irregular, que ele pode estar ou suspenso, ou cancelado, ou pendente de regularização. Geralmente, né, assim, a pessoa se assusta quando vê isso, bloqueou, não pode e tal, mas tem diferenças, né? O suspenso é quando ele já está ele tá com um cadastro incorreto ou incompleto, precisa regularizar alguma informação. E um dos motivos, geralmente, é o título de eleitor, né, que fica em situação irregular. Por quê? Porque deixa de votar, não justifica, esquece, deixa para lá. Porque tem a diferença da eleição municipal, né, que não é obrigatória, e a presidencial, que é. E aí a pessoa deixa para lá, né, e fica com uma multa, né, assim, com essa questão da justificativa. E hoje está muito simples, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais do título de eleitor, mas com aplicativos que tem, que facilita muito o justificante, não, como a justificativa eleitoral, direto no aplicativo. Aí quando o CPF está cancelado, aí já é uma outra questão, que às vezes envolve até uma questão de fraude também, quando tem múltiplos cadastros, a pessoa, ou por engano também, né? Não só na maldade, mas faz assim múltiplos cadastros com os mesmos dados, ou o nome da mãe não está correto, ou daí tem também a questão de quando o indivíduo falece, né? Daí faleceu, cancelou. Agora, a questão do CPF, quando dá que está pendente de regularização, isso aí já é uma outra questão, que precisa ver com a declaração de imposto de renda. Daí já é outra questão. Se a pessoa fez saída definitiva e deixou qualquer pendência, vai constar, entendeu? Às vezes vai voltar a bater na sua porta, né? Mas, às vezes, esse detalhe é porque deixou de entregar alguma ou mais, pelo menos nos últimos 5 anos, né, declaração de imposto de renda. E aí fica com essa pendência, né, de regularização. Aí, às vezes, é multa também, tem que acertar, enfim, né? Mas isso não significa que suspendeu ou cancelou, tá? E aí o alerta que a gente faz, que uma coisa puxa a outra, como você estava falando, né? O CPF e o título de eleitor estão interligados. A pessoa que precisa, então, que primeira emergência preciso renovar o passaporte, né? Ou preciso tirar o passaporte para o meu filho, alguma coisa assim. Mas aí vai ver, nossa, e o CPF não está certo. E por que não está certo? Por causa do título de eleitor. Então, o que acontece? É importante lembrar que tem que estar em dia com com a justiça eleitoral, né? Que a gente aqui no Brasil, aqui não, aqui é opcional, mas no Brasil é obrigatório, né? Então precisa estar, é um documento que tem que estar regularizado, né? Para então solicitar ou renovar então esses outros documentos que a gente já mencionou. E sem o título, mesmo voltando para o Brasil, se a pessoa não está com o título, pode dar problema, não só com o CPF passaporte, mas assim, abertura de conta bancária, porque está ligada às certidões negativas, né? As certidões negativas federais, elas sempre entram com essa questão eleitoral. Então, até concurso público, a pessoa passa num concurso, espera ser chamado 3 anos, aí volta para o Brasil, vai querer assumir, não está com o título certo, né? Não consegue financiar o imóvel, enfim, a lista é grande, né? E aí, o que acontece? Por isso, a gente está num prazo agora muito próximo, então por isso a gente pensou, né, de dar esse alerta para a comunidade brasileira aqui, que é justamente o prazo, porque esse ano é ano de eleição. Então, quando tem ano eleitoral, o TSE, né, eles param, o prazo de regularização de títulos é 8 de maio, então está muito próximo agora, né? Então, a gente orienta agora que todos não deixem aí para a última hora, né? Que possam fazer isso tranquilamente, que ainda tem aí algumas semanas.
Uma pergunta, mas as eleições esse ano não são... Municipais. Ah, tá. Mas impacta na regularização. Mesmo não sendo obrigatório, né, eles param De fazer, de fazer. claro. Então, por exemplo, quem não tem o título, jovens que querem tirar seu título agora, o prazo é 8 de maio. Aqui em casa é um exemplo prático. A minha filha menor não tirou, então se quiser, tem que correr. Correr atrás. O ano passado, eu não sei quando foram as eleições presidenciais, eu não lembro, mas eu lembro que a Abrascat estava diretamente implicada, por quê? Porque como começou esse requisito, né, de ter obrigação de votar para renovar o passaporte, então muito brasileiro foi correr atrás do prejuízo e foi tentar renovar o título eleitoral. O que que aconteceu? O trâmite não é tão simples para pessoas que não têm domínio mínimo de informática. Então, fizemos, junto com o Consulado Brasileiro, diferentes associações, mutirões para ajudar as pessoas a atualizarem. Porque às vezes não é fácil, né? Esse tipo de serviço, assim, vocês oferecem? Olha, Porque, só fazer um parênteses. Eu cheguei aqui, aliás, do ano passado, eu cheguei há 2 anos, mas do ano passado, no verão, me chamou a atenção que desde agosto, setembro, esses multirões estão acontecendo, tá? Com o consulado. O consulado, junto com outras associações, não sei se a Abracate na ocasião estava também, mas eles fazem esse mutirão para ajudar, justamente porque a pessoa tem que tirar selfie com o RG lá e tal. Então, às vezes a pessoa não consegue, né? Muitos anos fora também, não entende muito bem, mas teve, viu? Então, assim, já tem sido feito esse trabalho há algum tempo, né? Mas, claro, se precisar de alguma orientação, eu, doutora Raquel, a gente está à disposição para poder orientar. A gente faz uma videochamada, orienta, enfim, não tem problema não, tá? O importante ok, é ou não qualquer coisa, deixar irregular. isso é importante, né? E para regularizar o CPF, você pode fazer também através da internet, alguma página web? Como funciona? Sim, tem assim, duas situações. A do CPF é tudo através da Receita Federal. Então, os brasileiros que estão no exterior, ou até mesmo brasileiro que no Brasil se está assistindo, ou tem alguém, é um parente, né? Às vezes algum parente mais idoso que não sabe e tal, dá para consultar o status, tá? Do CPF no site da Receita. Aí lá já vai aparecer. Vai com certeza consultar ali e vai ter as orientações também, tá? Para os residentes no exterior, existe um link específico. Inclusive, eles disponibilizaram, inclusive a Receita disponibilizou até um e-mail especial para residentes no exterior. E para esse caso, por exemplo, de estrangeiro também, porque aqui a gente sabe, às vezes a pessoa é brasileira aqui, casado com um estrangeiro, e está parecendo aquele caso que a gente comentou. Existe também um link, tá? Específico lá para isso. E esses 3 links, e depois do eleitoral também, eu deixo para você, Cecília, para você divulgar aí no site, onde você quiser, para poder Sim. auxiliar os brasileiros da comunidade aqui, tá? Para o eleitoral, para o título eleitoral, já é feito no outro site, né, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Lá tem um campo de autoatendimento também. Bom, estou falando de site, mas recentemente esses gov.br, né? Assim, você conseguindo acessar essa plataforma, você consegue o e-título, o e-social, uma porção de coisas lá que por aplicativo é super simplificado. É muito, muito interessante mesmo. O Brasil está anos-luz à frente, né? Já a doutora Raquel vai falar um pouquinho das nossas práticas aí com coisas extrajudiciais que dá para ser feito por e-notariado, enfim, aí vai. A gente está anos-luz à frente. Funciona, gente, funciona. É uma questão de orgulho do Brasil isso aí. Bom, então TSE no site tem o autoatendimento e título de eleitor. E o que vai acontecer? Vai aparecer lá, regularize seu título, quitar multa. Então, assim, as multas não são altas. Eu vi alguém que já colocou aqui que está 20 anos sem justificar. As multas geralmente acho que são 6, 7 reais, alguma coisa assim. Não são tão altas, tá? Mas é que elas ficam ali travando o processo. Então, precisa quitar a multa ali, já consegue emitir a guia. Aliás, lá nesse mutirão, o que estava muito pendente é que as pessoas queriam fazer Pix, né? E até para fazer o Pix, porque eles falam, não precisa fazer o boleto e tal, porque às vezes a pessoa nem tem mais conta no Brasil. Mas aí facilita muito agora com a história de fazer Pix, né?
E, bom, enfim, então para isso tem tudo lá no site do Tribunal Superior Eleitoral. E também recomendo dar uma olhada sempre no site da Embaixada, tá? Da Embaixada Brasileira aqui da Espanha, né? De Madrid. E o consulado aqui da nossa comunidade, a jurisdição de Barcelona, tem toda a informação lá. Tá muito, muito claro ali também. Tá? O passo a passo, com os links para receita, você já cai certinho no caminho certo para poder fazer essa regularização. E não só limitado agora à questão, né, do CPF, do título de eleitor, que é um trocinho chato, né, mas assim, impacta, a gente precisa alertar, ainda mais pelo prazo aí que a gente falou, de 8 de maio, temos algumas semaninhas, mas existem outras coisas, assim, que a gente vê realmente que podem causar um impacto grande na vida do brasileiro que vive no exterior, que é a legalização de outros documentos diversos, né? Sim. E aí, por isso, a gente tem a doutora Raquel aqui, que vai poder nos ajudar e clarear bastante as informações. Ai, perfeito, Carolina. Então, muito obrigada de momento, e vamos dar passo agora à doutora Raquel, que temos aqui muitos temas importantes também para falar sobre a importância da legalização dos documentos, né? Boa noite, doutora Raquel. Boa noite, Cecília. Boa noite a todos e a todas que estão no Brasil, que estão aqui na Espanha. Boa tarde a todos e todas que estão no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Cecília, por essa oportunidade de poder falar para os brasileiros e poder levar as informações importantes, esclarecer, deixar aí alguns esclarecimentos para que eles possam, então, não ter transtornos, né, na sua vida vivendo aqui, aqui na Espanha e no exterior, de uma forma geral, em qualquer outro país. Então, essa informação importante que nós vamos falar desses documentos seria, então, essa legalização de alguns atos, por exemplo, como os nascimentos, os casamentos, os divórcios, que ocorrem no exterior, que são feitos no exterior. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, por exemplo, que ela registra o nascimento do filho no consulado brasileiro, né? E ela não sabe que isso não tem um efeito imediato no Brasil, né? Ela precisa de uma legalização, precisa de um registro no cartório de registro civil no Brasil para que esse ato tenha efeito jurídico no Brasil. Da mesma forma, o casamento realizado no consulado, o casamento realizado no exterior, então, se tem aqui dois brasileiros, um brasileiro e um espanhol, né, ou vice-versa, que se casa aqui na Espanha, esse casamento ele precisa, ou se divorcia aqui na Espanha, isso precisa ser legalizado, regularizado no Brasil, para que tenha efeito. Né? A ver, doutora, acaba de deixar de quadro. Tenho eu 2 filhos que, quando nasceram, eu fiz questão de registrar no consulado brasileiro para pedir a nacionalidade brasileira, fiz o passaporte brasileiro deles, mas eu não fui no Brasil legalizar. E se um dia eles querem morar no Brasil, então, eles não existem lá? É praticamente isso. Não existe o registro, o consulado não faz esse registro civil. Ele faz a transcrição só, né? Então precisa levar faz a transcrição. Isso. Ele faz a transcrição do nascimento, mas precisa ser levado para o cartório isso. Então, veja como é uma questão que, quando as pessoas se dão conta disso, então, Cecília, quando eles têm um problema real ali acontecendo, que eles precisam daquilo, e eles verificam, olha, eu não sabia disso, né? Então, é isso que normalmente acontece, e o que nós temos aí no nosso... Seria a minha pergunta, né? O que pode acontecer se a pessoa não regulariza isso? Porque eu penso, eu fiz questão de dar a nacionalidade para eles brasileira, eles também aprendem português, eles gostam da cultura brasileira. Vai que no futuro eles querem morar lá, estudar lá, eu quero dar essa possibilidade, né? Mas se eles não têm isso regularizado, o que pode acontecer? Sim. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos que nós tivemos, porque, por exemplo, no caso dos casamentos e dos divórcios, né, nós estamos aí falando, então, do estado civil da pessoa. Né? Então, se essa pessoa
pessoa vai para o Brasil, ela precisa fazer qualquer coisa no Brasil. Precisa receber uma herança de um familiar ou dos pais, né? Precisa, então, fazer esse cadastro e ela vai colocar ali, ela tem que colocar o estado civil dela. É casada na Espanha, mas no Brasil ela não é casada, porque não está regularizada. Claro. A situação. E o que Se aqui, isso no implica? consulado brasileiro, eu informei que estou casada, mas não informei no Brasil, lá no Brasil eu não estou casada. Exatamente. E aí o que acontece? Isso, se você escreve lá no Brasil que você é casada, mas você não tem a certidão de casamento brasileira para apresentar, registrada no registro civil, você pode estar incursa num crime de falsidade ideológica. Porque, Meu Deus. sabe quando nós vamos preencher ali no cartório? Eles te dão uma folhinha e ali embaixo não está escrito todas as informações contidas. A pessoa tem o dever de falar que são de colocar informações verdadeiras, sob pena de ser processado pelo crime de falsidade ideológica. E como que ele vai colocar? Sou casado, mas lá não é casado. E vai falar, errei, sou solteiro. O que acontece é, o cartório vai analisar, porque para você fazer qualquer tipo de coisa, uma procuração, ele vai pedir os seus documentos. E você tem que ter a qualificação e ele vai verificar, então, o que está aqui no documento. E ele vai verificar que ali naquele documento, ele está como solteiro. Porque ele não vai levar certidão de casamento espanhola. Ele não pode apresentar isso no cartório do Brasil, entende? Então, a situação real dele, o estado civil dele é casado. Mas não está regularizado no Brasil. Então, para o Brasil, ele é solteiro, mas, na verdade, existe ele tem um marido ou uma mulher, e aquilo ali gera efeitos e direitos e deveres para esse marido e mulher. É uma coisa muito complexa, sabe, Cecília? E aquele caso específico que a gente atendeu recentemente, né, de um exemplo assim que configurou muito isso, a questão da cliente que era solteira, né? A doutora Raquel pode contar agora. Eu vou falar então do caso, que é uma cliente nossa que nos procurou, porque ela era solteira no Brasil, veio morar na Espanha, se casou com um espanhol, adotou o nome do marido, o sobrenome, né? O nome de família do marido, e vive há 20 anos e nunca regularizou nada no Brasil. E recentemente o pai faleceu. O pai dela no Brasil faleceu e ela precisou, então, os irmãos, os herdeiros, olha, precisamos de uma procuração para dar entrada no inventário, então, iniciar o processo de inventário. E aí ela nos procurou e nessa assessoria que nós demos na primeira consulta, nós, então, informamos essa questão da falsidade ideológica para ela, né? Que ela poderia incorrer e para resolver, então, a situação como nós fizemos. Nós, então, legalizamos o casamento no Brasil, fizemos toda a legalização, inclusive com o nome, né, a mudança de nome, e aí fizemos a procuração, já com o nome correto, foi, então, possível solucionar toda essa situação, fazendo a legalização no Brasil, e ela pôde ali ingressar, então, como herdeira no inventário, né, inclusive nós também acompanhamos, acabamos também dando entrada nesse inventário, iniciando, porque ela falou, já que estamos aqui, então, né, vou pedir para que vocês, então, façam também um processo de inventário. E aí, o que isso trouxe? Evitar, assim, vários transtornos, né, Cecília? Então, transtorno para ela, para os herdeiros, e inclusive prejuízo financeiro, porque você veja, se isso demora muito, se é uma questão que não é uma regularização que vai tardar um pouco, né, para ser regularizado, eles poderiam perder aí o prazo do inventário, porque existe prazo no inventário no Brasil, e ainda pagar a multa, né, por atraso. A multa, quando do pagamento do imposto, se passa de 60 dias para dar entrada no inventário, teria então que pagar multa. Então, essas são as consequências, algumas que eu posso te dar dos casos práticos que nós temos, né, que nós vemos. Aí eu tenho outro exemplo, que daí é a questão que envolve o crime de bigamia, né? E
qual é esse exemplo, então? Foi também um cliente que nos procurou, porque ele se casou no Brasil, se separou no Brasil e veio morar aqui na Espanha. E aí se casou aqui com outra pessoa, mas não fez o divórcio no Brasil. E então a ex-mulher do Brasil foi comprar um imóvel, né? E aí chegando no cartório, ela apresentou a documentação e o tabelião disse: olha, mas aqui o seu estado civil consta para mim como casada. Então eu preciso que você então junte e traga para mim a documentação do seu marido e ele vai precisar assinar o inventário, a escritura de compra e venda e vai ser dono da metade do imóvel dela. Não, mas eu já estou separada há bastante tempo, não sou mais casada. Ele mas a situação jurídica no Brasil é de casada, né? E aí, quando esse cliente nos procurou, então, na consulta, nós explicamos essa situação. Veja, você está incorrendo no crime de bigamia, né? Está incorrendo no crime de bigamia porque você é casado na Espanha e é casado no Brasil, né? E se por algum motivo chega até as autoridades que existe essa situação, eles vão se ingressar com ação penal de bigamia, porque está caracterizado, né? Então, você veja, esse também é um tipo de transtorno. Aí nós, no atendimento, então, fizemos toda a regularização da situação dele, fizemos o divórcio no Brasil, a inscrição, a averbação do divórcio no registro civil, para que saísse ali na certidão de casamento como divorciado, cessando o crime de bigamia, né? E também a ex-mulher pôde daí comprar o seu imóvel no nome dela, já com a situação regularizada, e tudo isso foi feito de uma maneira, tudo online e de uma maneira super rápida, né? Ele não precisou viajar para o Brasil e conseguiu solucionar todo o seu problema, né? Nós conseguimos aí, tivemos um final feliz. Final feliz da novela, né, Raquel? Isso, exatamente. Pessoal, nós temos uma pergunta aqui da Fer Claudina. Ela perguntou primeiro se esse tema de legalização, né, ocorre com os filhos nascidos no exterior, né? Se temos que legalizar esses filhos necessariamente no Brasil. E se tem que fazer o registro da criança, pedir a certidão de nascimento, tudo no Brasil. Precisa fazer isso, né? Então, na verdade, assim, a questão do nascimento, ela pode ser feito no consulado brasileiro, que eles fazem, então, a transcrição ali dizendo que essa criança nasceu aqui na Espanha. E é esse documento que tem que ser levado no registro civil do Brasil, né? Para que eles expressam, então, a certidão de nascimento brasileira. E, inclusive, já vai sair com CPF, né, doutora Carolina? Já sai com CPF agora. Isso. Então, essa certidão de nascimento brasileira, né? Por exemplo, se ele é cidadão espanhol, pode ter até uma outra cidadania, mas se ele decide fazer o casamento no Brasil, por exemplo, conhece uma brasileira que quer casar no Brasil, né? Ele vai precisar apresentar a certidão de nascimento brasileira para poder se habilitar para o casamento no Brasil, né? Então, esse esclarecimento que nós queríamos deixar aqui para as pessoas. Se de repente ele casa com uma espanhola e quer ir para o Brasil com ela. Claro, Isso. ele tem que ser brasileiro e está constando como brasileiro lá. Isso, né? Inclusive, e daí, nesse caso, legalizar o nascimento e o casamento. E justamente para, no caso, se eles vão viver lá, daí entra essa questão de visto de reunião familiar, né? E tudo isso aí já tem que estar com um casamento necessariamente. Assim como a gente faz o caminho inverso para cá, né? Muitos devem estar se imaginando nessa situação. Casou no Brasil, veio para cá, pegou a cidadania italiana ou brasileira, tem que averbar, tem que inscrever, tem que reconhecer no Portugal, né? O casamento tem que estar averbado aqui também, né? Para poder, então, solicitar a nacionalidade. E só um detalhe que a gente comentou, que muita gente, as pessoas pensam que assim, o documento daqui vai valer lá. Não, tem que preocupar um pouquinho. Precisa estar apostilado, né? Que a gente não falou muito disso, mas hoje em dia o Brasil tendo o acordo, né, da Convenção de Haia, apostila-se aqui, né? E depois, chegando no Brasil,
ele vai ter que traduzir tudo, né, com tradutor juramentado lá no Brasil, não adianta ser aqui, para então lá fazer valer então todos esses direitos, né? As pessoas acham que simplesmente, carimbou lá, já tem Não é bem assim, né? Então tem essa questão da legalização também por apostilamento. Uma pergunta, esses trâmites tem que fazer tudo presencial lá no Brasil? Tem alguma possibilidade de fazer online ou de mandar alguém fazer? É possível fazer tudo online, né? É possível contactar os cartórios e daí pelo e-notariado também, Cecília, nós temos vários serviços aí disponíveis, né, no e-notariado. Com a pandemia, como a doutora Carolina disse, isso se desenvolveu muito durante a pandemia e funciona perfeitamente, né? Tanto para os brasileiros que residem no exterior, como para os estrangeiros também. É possível também utilizar, o estrangeiro também consegue utilizar o serviço do notariado, né, para resolver as suas questões aí no Brasil. Então, por exemplo, é possível fazer procurações, é possível fazer o divórcio, o casamento, vender e comprar um imóvel à distância, fazer inventário, né, sem que precise viajar para o Brasil, e evitando aí transtornos futuros, né, como nós exemplificamos aqui, mas olha, nós poderíamos, assim, são casos, muitos casos, né? São coisas que acontecem e poderíamos exemplificar assim muitas outras coisas, porque chega para nós e daí cada caso é um caso, né? E você vai vendo, olha, uma coisa linka com a outra também, né? Então o tema é bastante amplo, né, Cecília? Nós trouxemos aqui alguns exemplos para facilitar assim a compreensão, né, de quem está nos ouvindo, que são casos práticos que nós tivemos no escritório, né, e que para as pessoas também tomarem consciência da importância de ter os seus documentos e a sua situação regularizada, né, tanto no Brasil quanto aqui. E aí eu até estava conversando com a doutora Carolina esses dias, e nós comentamos sobre a questão da cidadania italiana, porque nós temos a cidadania italiana, né? E isso também vai levar aí a deveres, né? Nós estamos sempre atentos ali o que está acontecendo e quais são os nossos deveres como cidadãs italianas, né? E, por exemplo, uma questão da nossa cidadania, que é para exemplificar que nós não estamos ali vivendo na Itália, mas como cidadãos nós temos a obrigação de ter inscrição no AIRE, por exemplo. É uma questão obrigatória agora, igualmente é a questão obrigatória do CPF para os brasileiros, né? Então, isso é um exemplo também que, mesmo tendo outra cidadania, nós temos que estar aí muito atentos aos nossos deveres, então, como cidadãos. Uma coisa importante que eu queria ressaltar, comentando o tema da dupla cidadania italiana, que tem que estar escrita no AIRE, minha mãe viveu aqui faz 20 anos também, voltou para o Brasil, e ela foi renovar o DNI dela, porque ela tem a nacionalidade já faz uns 10 anos. Quando a gente chegou na polícia, para nossa surpresa, fazia quase 1 ano e meio que o DNI dela estava caducado. A polícia não falou nada, assim, deu uma bronca na gente, porque ela falou, se vocês têm a nacionalidade, não porque nasceram aqui, mas sim porque viveram e conseguiram através de trabalho, o que passa? Você tem que deixar o documento a vigor, né? Sempre em vigor. Você não pode passar de 3 anos. Se você passa de 3 anos, você perde essa nacionalidade. E não sabíamos, eu acho importante que todo mundo que tenha nacionalidade espanhola e que tem essa ideia de vai para o Brasil, se você ficar lá e não renovar esse DNI, você pode perder. Precisa Isso eu não estar sabia. atento à data de, assim como documento de habilitação, né, de carnê de conduzir aqui também. Tudo tem prazo, né? As pessoas precisam estar atentas, né? Tem prazo. Então, imigrar não é um ato muito fácil, né? Exige aí Não, eu não sabia que tinha esse pequeno detalhe que é como você não é nacional, porque a gente deu essa nacionalidade para vocês, mas você não é um cidadão real que nasceu aqui. Então, se você não renovar o seu documento em 3 anos, você perde.
E ele falou, já que tem consulado, renova no consulado, ao menos o Consulado, passaporte, é, né? E isso também lá no Brasil, o consulado espanhol está em São Paulo para conseguir, e aí é mais difícil. Então, minha mãe, como ia vir aqui, falou, bom, quando eu for para a Espanha, eu renovo. Não sabendo disso, mas agora, sobretudo, que todo mundo saiba que se tem algum familiar no Brasil, que não deixe de renovar os documentos espanhóis, que são muito importantes. Isso mesmo. Mas realmente vocês vieram aqui com um tema muito importante sobre a legalização do CPF. A nova lei do CPF, para quem não vive no Brasil, também afeta, então é importante ter esse CPF legalizado. Importantíssimo que a gente está em ano eleitoral no Brasil, e se tivermos que regularizar o título, tem que ser até que dia mesmo? 8 de maio. 8 de maio, isso é muito importante. O título se pode renovar todo online, mas, claro, com alguma dificuldade com as pessoas que têm aí o tema de informática, mas sempre pode procurar o consulado, que está sempre fazendo um mutirão para ajudar. Temos aqui também nossas queridíssimas doutoras, que vocês podem entrar em contato com elas, se vocês tiverem dúvidas, tá ok? E também deixo aqui esse aviso importantíssimo de legalizar a documentação no Brasil, que não é porque a gente vive aqui que a gente vai deixar, né, tudo lá parado. Tem que ter as coisas legalizadas, porque senão o que acontece? Na hora que acontece algo é quando entra o desespero e temos que fazer tudo correndo, gastar mais dinheiro, passar aí os nervos, né? Isso mesmo. O importante é ter o planejamento, né? É fazer um planejamento. Então eu vou deixar, olha só, nessa live, o contato de vocês debaixo do vídeo, tá? Vocês colocam o Facebook de vocês para o pessoal, se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, entrar em contato com vocês. E se já tiver um trâmite que realizar, temos aqui umas ótimas profissionais que vocês podem contratarem. Mas que nada porque tenho que dizer também que às vezes a comunidade brasileira sempre nos pede profissionais, porque tem profissionais aqui que, bom, não são profissionais e querem aproveitar o dinheiro das pessoas. Então, nós temos o orgulho de indicar alguns profissionais, né, na área de direito, que são pessoas que realmente nós conhecemos e sabemos que trabalham bem. E, sobretudo, agradecer a doutora Carolina por ser nossa voluntária e estar aí ajudando a gente quando temos dúvidas e passando aí casos que chegam reais para dar uma assessoria. Muito obrigada, doutora Carolina. Imagina, é um prazer. É um prazer. E a gente depois também, quando você puder, copiar aqueles links, né, para ajudar as pessoas que ficaram com dúvida dos sites do CPF, lá da Receita, do Tribunal Eleitoral também. Eu vou publicar ali, a live, doutor. Se você quiser, você pode colocar os links abaixo também para todo mundo ver, né? Fica no comentário. O e-mail também à disposição para qualquer dúvida que Deixa o contato. Tá, certeza que muita gente entrará em contato. E doutora Raquel Prado, muito obrigada também por participar, por estar aqui dando muita dica importante para a gente. Realmente são temas que eu falo por mim, mas por muita gente que está aí na mesma situação, né? De faz 20 anos que eu estou aqui, o que eu vou fazer lá no Brasil, né? E a gente vê realmente a importância de não, temos que ter aqui, sobretudo quem tem família lá, pode ter uma herança lá, pode ter os filhos que querem voltar para lá. E também tenho que fazer o passaporte para viajar, tenho que fazer trâmites, é importantíssimo ter tudo regularizado. Assim que muito, muito obrigada por participar hoje com a gente dessa live e esclarecer todos esses temas. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, Cecília, de poder contribuir, né? E estou aqui à disposição para próximas lives, se você quiser organizar, né? Inclusive, se as pessoas buscarem, né, ver o tema aí que eles estão precisando, nós estamos à disposição para vir aqui esclarecer. E agradeço, então, imensamente a oportunidade de falar aqui para os brasileiros, né, e poder dar um pouquinho de contribuição aqui com o meu trabalho para os nossos queridos brasileiros.
Isso Muito mesmo. obrigada mesmo. A gente que agradece sempre essa colaboração, essa parceria, e com certeza vamos marcar próximas lives com mais temas, porque a comunidade brasileira aqui é muito grande na Espanha, e sempre tem dúvida jurídica, e sempre tem gente chegando, e sempre tem a lei mudando, né? Então, desde que eu Pois é. cheguei aqui em 2005 até agora, a lei de estrangeiria mudou muito, muito. Então é importante a gente estar sempre com a atualidade, né, levando para as pessoas. E sempre ter profissionais de confiança que podem estar aí ajudando e colaborando com a gente. Muito obrigada mesmo. Deixa aqui a nossa live, pessoal. E obrigada Obrigada. aos seguidores e seguidoras que estiveram aqui acompanhando a gente. Aos seguidores e seguidoras que eu sei que estarão vendo essa live mais adiante, porque temos muitos seguidores que não podem acompanhar agora ao vivo, mas estarão vendo. E fica para a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Ok. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.